Olá, pessoal! Vamos falar sobre unidades de medida de comprimento. Olha só, como vocês já devem saber, aqui no Brasil, nós utilizamos como unidade de medida de comprimento o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Nem todos os países utilizam essas medidas. Entretanto, o metro é a unidade de medida padrão utilizada no Sistema Internacional de Unidades de Medida, tá? Então, ela é a unidade utilizada para transações financeiras e que se precisa relacionar em determinado momento algum produto que envolve unidade de medida. Olha só, para a gente determinar ou transformar, converter uma unidade de medida que está, por exemplo, classificada como quilômetro para centímetro, a gente precisa primeiro compreender os múltiplos e submúltiplos do metro. Nesse caso aqui, eu estou apresentando já para vocês a relação. Todas as medidas que estão do lado direito do metro são os submúltiplos, enquanto as que estão do lado esquerdo são os múltiplos. Observem o seguinte, que o metro, que é a unidade padrão, é exatamente o finalzinho de cada uma das medidas. Decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, tá? Ela é a unidade padrão, então ela vai aparecer aqui no final. Isso é importante, porque para outras unidades de medida de massa, de volume, acontece o mesmo. A unidade padrão é colocada no final da palavrinha, do seu múltiplo ou do submúltiplo, certo? Essas relações quilo, hecto, deca, deci, centi e mili vão continuar aparecendo em unidades de medidas, porque cada uma delas tem um significado de acordo com a unidade padrão. Por exemplo, esse quilo significa que a unidade padrão está sendo multiplicada por 1000. Então, 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. O hecto indica que a unidade padrão, uma medida da unidade padrão corresponde a, esse hecto é 100 vezes a unidade padrão. Então, vamos dizer assim, então é o mesmo que 100 metros. Deca indica que é vezes 10. Então, esses três são os múltiplos. Quando eu tenho deci, centi e mili, são os submúltiplos. Então, esse deci indica que eu estou usando a 10ª parte do metro, por isso 0,1, olha, 1/10 de metro. O centi indica que eu estou usando a 100ª parte do metro, então 1/100 de metro, 0,01. E o milímetro indica que eu estou usando 1/1000 do metro, 0,001, ok? Para a gente fazer a transformação das unidades de medida, a gente precisa, então, conhecer essa ordem. Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Observem que de uma para outra, a gente tem para os múltiplos a multiplicação por 10, 10, 10, 10, olha. 1 vezes 10 é 10, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. E para os submúltiplos, a gente tem uma divisão por 10. Então, quando nós formos transformar de uma unidade de medida para outra, a gente vai fazer a correspondência observando essas relações, só que, ao invés de eu multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, ou por valores maiores que aparecem nessas relações, a gente vai fazer a mudança de casa da posição da vírgula, porque é mais rápido, certo? É uma relação que não foge de nenhuma propriedade matemática e que a gente pode utilizar como uma ferramenta, um instrumento para facilitar o nosso cálculo. Então, observem que, para eu determinar de quilômetro para hectômetro, eu preciso multiplicar a medida por 10. Se eu quiser transformar de quilômetro até decâmetro, eu teria que fazer vezes 10 e depois vezes 10 de novo. Então, eu faria vezes 100. Então, vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro. Olha só. Eu quero transformar 62,5 decímetros em centímetros. Então, decímetro está aqui. Para centímetro, eu teria que ir para a direita. Então, eu teria que multiplicar esse valor por 10. Mas eu não vou multiplicar por 10. Eu vou pegar logo a vírgula e mudar uma casa de posição. Então, quer dizer que em centímetros quadrados, deixa eu escrever esse valor aqui de caneta para ficar mais nítido. Essa vírgula vai para a direita uma casa.
Então, 62,5 decímetros é o mesmo que 625 centímetros. Vamos fazer o próximo. 52 quilômetros, vamos transformá-lo em decâmetros. Então, eu teria que ir para a direita 2 casas. Então, ao invés de eu multiplicar por 10 e por 10 de novo, ou por 100, a vírgula vai correr 2 casas, tá? Então, eu não tenho nenhuma vírgula escrita nesse número 52. De que eu tenho que me lembrar? Que o número inteiro também é um número decimal. Ele é o mesmo que 52,0. Então, agora a gente vai usar essa vírgula que sempre fica escondidinha para essas ocasiões. Então, olha só, a vírgula corre 2 casas para a direita. 1, 2. Eu não tenho nenhum número aqui, mas eu sei que depois da vírgula tem infinitos zeros, que são acionados nesse momento. Quer dizer, então, que 52 quilômetros é o mesmo que 5.200 decâmetros. Agora, 740 metros em quilômetros. De metros para ir para quilômetro, eu não estou indo para o lado direito. Então, quando eu vou para o lado direito, eu vou multiplicar. Mas quando eu vou para o lado esquerdo, eu vou dividir. Vocês observaram que a vírgula está acompanhando exatamente o percurso, né? De decímetro para centímetro, eu tive que ir para a direita. Então, a vírgula acompanhou o percurso. De quilômetro para decâmetro, também a vírgula foi para a direita acompanhando esse percurso. Agora, de metro para quilômetro, a vírgula também vai acompanhar o percurso. Então, ela vem para a esquerda 1, 2, 3 casas. Então, olha só, 740 metros, pega essa vírgula lá do final e ela vem para a esquerda 3 casas. Então, 1, 2, 3. Olha onde ela para, na frente do 7. Isso quer dizer que 740 metros é o mesmo que 0,74 quilômetros. Então, 740 metros é o mesmo que 74 centésimos de quilômetro. E, por último, temos aqui de decímetro para milímetro. Vamos observar aqui. De decímetro para milímetro, o percurso é para a... Cadê? Aqui. Para a direita, 1, 2 casas. Então, a vírgula vai para a direita, 2 casas. Olha, 8,79. 1, 2. Parou no final. Parou aqui, então quer dizer que 8,79 decímetros é o mesmo que 879 milímetros. E assim a gente faz essa conversão das unidades de medida de comprimento, certo, gente? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau.